Agora nós vamos fazer uma oração para todos nós, uma oração da sabedoria. Senhor, dá-nos a esperança para vencer nossas ilusões, todas. Plantai em nosso coração a sementeira do amor e ajudai-nos a fazer feliz o maior número da humanidade possível, para ampliar seus dias risonhos e resumir as noites tristonhas. Transforma nossos rivais em companheiros, nossos companheiros em amigos, e nossos amigos em entes queridos. Não nos deixes ser um cordeiro perante os fortes, e nem um leão diante dos fracos. Dá-nos o sabor de saber perdoar, e afaste de nós o desejo de vingança. Senhor, iluminai nossos olhos para vermos os defeitos de nossa alma, e vendai-os para que não comente os defeitos alheios. Senhor, leve de nós a tristeza, e não a entregueis a mais ninguém. Encha nosso coração com a divina fé, para sempre louvar o vosso nome, e arranque de nós o orgulho e a presunção. Deus, faça de nós uma pessoa realmente justa. E assim seja. A exposição dessa noite está a cargo do nosso colega José. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva nossos corações e as nossas mentes, para que aproveitemos da melhor maneira possível a reunião desta noite. Bem, o nosso tema é a importância da evangelização infanto-juvenil. Para iniciarmos a nossa conversa, narrarei para os senhores uma pequena história. Conta-se que o orador ateniense Licurgo fora convidado para proferir uma palestra sobre a educação. E o que causou certa estranheza foi que Licurgo solicitou 6 meses para preparar a sua palestra. Todos o conheciam, sabiam da sua capacidade, da sua oratória, da sua eloquência, dos conhecimentos que ele possuía sobre o assunto. E transcorridos em 6 meses, Licurgo aparece no local designado, encaminha-se para a tribuna e em seguida adentra o local 2 criados, cada qual portando 2 gaiolas. E há um sinal de Licurgo, o primeiro criado abre uma das gaiolas e uma pequena lebre branca salta e percorre todo o espaço, saltitando de um lado para o outro. E a outro sinal de Licurgo, a outra gaiola é aberta, e um mastim, um cão de grande porte, salta e passa a percorrer atrás da lebre, o que causou certa estranheza no público, e ainda mais quando o cão alcança a lebre, destroçando-a, uma cena horripilante, levando muitos a colocar as mãos sobre seus olhos diante da cena horrorosa que acabavam de assistir. Eles estavam sem compreender qual era o propósito de Licurgo com aquela cena. Licurgo ainda em silêncio, após a retirada dos animais, acena para o segundo criado, que abre novamente uma das gaiolas e outra lebre branca passa a percorrer o local da palestra. Há outro sinal de Licurgo, a última gaiola é aberta e um novo cão, mastim, corre atrás da lebre. A assembleia já espavorida, com o coração saltitante, e o cão, ao bater com a pata, a lebre cai, levanta-se e põe-se a brincar com o cão em harmonia, em amistosa convivência. Somente então, Licurgo inicia a sua fala, dizendo: Senhores, acabais de ver o que pode a educação. As 2 lebres são filhas da mesma matriz, foram alimentadas da mesma forma, assim como os 2 cães. Todos nós passamos a compreender
diante da exposição de Licurgo e após a sua palestra, que a educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. E Licurgo continuou falando que devemos todos nós educar nossos filhos, instruí-los à inteligência, mas, sobretudo, falar-lhes ao coração. Quando toda a população da Terra alcançar a compreensão de que é através dessa ferramenta que muitos de nós já está habituado a ouvir, o processo educativo, muito acima do processo de instrução, é que a população da Terra renovará os seus hábitos e os seus comportamentos e passaremos a vivenciar uma era nova no nosso planeta. Continuando pela Grécia, nós acreditamos muito, como Sócrates asseverou, que existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Todas as nossas paixões, os nossos hábitos, ainda em desacordo com as leis divinas, na maioria das vezes, são frutos da incompreensão, da falta de conhecimento que possuímos, que não possuímos, que faz com que adotemos comportamentos que nos fazem mal e fazem mal ao nosso próximo. E Jesus asseverou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabemos que Jesus não poderia, em sua época, falar sobre todas as coisas, porque não seria compreendido. O conhecimento que o cristianismo nos trouxe, que é um conjunto de ideias e princípios éticos morais, que certamente, quando assimilarmos, nós adotaremos uma postura diante da vida diferente da que nós vivenciamos nos dias de hoje. E por não conseguir, nem poder, na verdade, falar sobre todas as coisas na sua época, Jesus prometeu que no futuro enviaria um Consolador, um Espírito de verdade, que faria relembrar todas o que ele havia dito e encaminharia a humanidade pelas veredas da verdade. Como nós sabemos, a terceira revelação, a doutrina espírita, é este Consolador prometido por Jesus. E à medida que nós nos habituarmos a mergulhar nesse oceano de conhecimentos transcendentes, certamente, ampliando a nossa visão, nós nos libertaremos das prisões, da visão reducionista que nós possuímos a respeito da vida e assim conseguiremos adotar um comportamento cada vez mais em consonância com os princípios e com as ideias que o cristianismo nos trouxe. E Kardec, com essa mesma linha de pensamento, assevera: somente o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Porque a doutrina espírita não se propõe a ser uma doutrina ética, filosófica, espiritual, religiosa de alguns adeptos. Não. Jesus Cristo, enquanto governador espiritual da terra, tem suas esperanças no Espiritismo como alavanca de transformação da humanidade. Ela é a esperança para os nossos dias em que, quando difundida, quando vivenciada por todos os seus adeptos, que passarão naturalmente a serem reconhecidos por adotar uma postura diferente
da maioria, esses exemplos vão sendo difundidos e cada vez mais as pessoas, a população do planeta vai compreendendo que a vida transcende muito a materialidade que nós estamos acostumados a nos situar. E para a gente ter uma noção da importância desse conhecimento ser transmitido na idade propícia, na infância e na juventude, nós encontramos em uma obra psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, E a Vida Continua, onde ele nos diz, na verdade, o Espírito André Luiz estava acompanhando, né, nesse momento, o Espírito de Ernesto, que estava recebendo instrução do benfeitor. E ele nos diz: a passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza, com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. Vou destacar 2 pontos nessa passagem. O primeiro, que é muito curioso, que é o nome escolhido pelos familiares. Certamente todos nós conhecemos alguns nomes estranhos, onde já fazemos com que o reencarnante já expie, mal nasceu, ele já começa uma expiação com um nome estrambólico aí, carregando por toda a sua vida, sendo motivo de chacota muitas vezes. Então vejamos a importância que o próprio nome que nós vamos dar ao nosso filho exerce uma influência sobre a sua encarnação. E a gente vê cada nome engraçado por aí que já atrapalha, já traz um problema com o reencarnante. E o outro ponto, que é o mais importante, ele cita os 7 anos de semi-inconsciência, onde o espírito está, que nós vamos ver, muito mais propício a assimilar os exemplos daqueles que estão à sua volta, exercendo assim uma influência profunda sobre o seu caráter. É sobretudo no período infantil e em seguida na adolescência que aqueles encarregados da educação das crianças e dos jovens conseguem resultados mais profundos, mais imediatos do que quando nós já estamos na idade adulta, onde já tornamos os nossos hábitos e vícios numa segunda natureza, tornando tudo mais difícil no que se refere à reforma de procedimentos, à reforma de conduta, ao nosso campo interno. E na outra obra, Missionários da Luz, o mesmo Espírito, no capítulo 13, encontramos o instrutor Alexandre nos dizendo: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo, na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Então percebamos que o processo reencarnacionista do espírito se completa aos 7 anos de idade. E nesse período, estando ele muito mais ligado ao mundo espiritual, nós encontramos uma massa mais amoldável, uma argila mais capaz de transformar-se sobre essas influências que nós exercemos. Então cabe-nos a pergunta: não será ser importante darmos já nesse período às nossas crianças e aos nossos jovens o conhecimento libertador que a doutrina espírita nos traz? Será ser importante? Isso nem responder, né? Então vejamos a necessidade de termos essa atenção especial durante a fase infantil,
E Leon Denis vem nos dizer: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. E muitas vezes, nós apenas estamos habituados a ter a preocupação com os conhecimentos dos livros. Então, estamos preocupados em levar nossas crianças para a escola, que ela aprenda ciências, matemática, história. Nós temos uma preocupação excessiva com isso, e devemos mantê-la. Não é para acabar com ela, não. Mas é importante que a gente, da mesma forma que nós nos sentimos felizes com o conhecimento que o Espiritismo nos traz, que a gente oportunize às crianças e aos jovens esse expediente de comunhão, principalmente em locais como aqui o Recanto de Luz, centros espíritas que possuem, que oferecem essa oportunidade de nós conduzirmos às nossas crianças e aos nossos jovens esse expediente de comunhão em torno da mensagem espírita. Porque muitas vezes é certo que nós podemos possuir em nossas casas o Evangelho no lar, temos momentos em que conversamos com nossos filhos, mas é de fundamental importância que nós encaminhemos as nossas crianças e os nossos jovens em direção às escolas que educam a alma, não somente as escolas formais, porque esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, conforme Jesus afirmara, ele é libertador. Nós estaremos oferecendo aos nossos filhos um conhecimento que fará com que ele vivencie a sua experiência de vida de maneira mais plena e não podemos jamais deixar de furtar isso aos espíritos que estão sob nossa custódia, porque Deus assim nos otorgou para que pudéssemos auxiliá-los na educação desses espíritos. E Allan Kardec nos diz, na questão 383 do Livro dos Espíritos, a criança é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregadas de educá-la. Sobretudo, como nós dissemos, por ainda não estar totalmente completado o processo reencarnacionista daquele espírito, ele encontra-se mais suscetível de receber essas impressões. E aí, quando ele adentra ali a adolescência, quando ele começa a expressar, aí sim, as suas más inclinações, porque todos nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda muito perfeitos e carregamos muitas mazelas dentro de nós. E ele começa a expressar isso mais acentuadamente na adolescência. E ele precisa ter tido, durante a infância principalmente, uma referência segura para que ele possa se apoiar. Leopoldo Machado, um militante espírita que lutou bastante pela implantação da evangelização, ele fazia uma comparação muito interessante. É como uma planta que está crescendo. E aí, ninguém vai usar uma escora numa planta grande. Não vai endireitar mais nada. A planta já cresceu, o caule já ficou torto. Não vai funcionar. E nós usamos escoras em quê? Em plantas que estão ainda crescendo, para endireitar o seu caule. Da mesma forma, nós podemos comparar as plantas em crescimento às nossas crianças, onde nós precisamos oferecer uma referência que possa dar um rumo, um norte na educação, no crescimento daquela criança. É nessa fase quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores, questão 385. Então, a casa espírita, ela tem como função essencial a educação. Todas as suas atividades, se nós analisarmos bem, ela tem uma proposta pedagógica, uma proposta educativa. Nós estamos aqui assistindo uma explanação, onde conseguimos adquirir alguns conhecimentos, nós vamos tomar o passe, que nada mais é que um influxo energético que vai nos provocar, vai produzir em nós um rearranjo, uma harmonia no nosso corpo espiritual e no nosso corpo físico. Por quê? Porque nós nos desequilibramos.
Então a gente vem, toma o passe, se equilibra novamente. E aí, se nós continuarmos com os nossos maus comportamentos, com os nossos maus pensamentos, toda semana estaremos aqui, passe, para que a gente se reequilibre. Mas a proposta do passe é, renovando as nossas energias, a gente possa agora sim encaminharmos-nos pelas nossas próprios pés, adotar uma nova postura, sem necessidade de vir toda semana tomar um passe. Podemos vir assistir a explanação e irmos embora, porque estamos bem, equilibrados. Todas as suas atividades têm como proposta a educação do espírito. E, quando trata-se da evangelização da criança e do jovem, ela ganha um ponto, uma referência, uma fortaleza maior. Por quê? Porque, por tudo isso que nós acabamos de falar, porque estamos influenciando num período muito propício que vai transformar essa criança, esse jovem, num adulto mais consciente, onde certamente vamos precisar de muito menos de medidas corretivas contra esse adulto, porque ele estará muito mais consciente. E João Ribeiro diz: é através da evangelização que o Espiritismo desenvolve seu mais valioso programa de assistência educativa ao homem. E eu peço licença para os senhores, nessa obra Sublime Sementeira da Federação Espírita Brasileira, há uma questão muito interessante, primeiramente, que foi proposta a Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, em 1982, fizeram a seguinte pergunta: qual a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? E Joana de Ângeles nos diz: de máxima relevância, por ser a infância de hoje o elemento social do futuro que constituirá a nova humanidade, desde já programada para o início do terceiro milênio. Na alvorada do próximo milênio, os jovens da atualidade estarão chamados a exercer tarefas e atender a compromissos cujos resultados dependerão da formação que lhes seja dada desde agora, sendo a doutrina espírita a mais excelente mensagem de todos os tempos, porque restauradora do pensamento de Jesus Cristo, em forma compatível com as conquistas do conhecimento moderno, é óbvio que a preparação das mentes infanto-juvenis à luz da evangelização espírita é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. Então vejamos a importância da evangelização espírita. Como os benfeitores espirituais aguardam que nós ofertemos às nossas crianças e aos nossos jovens esse conhecimento libertador desde a mais tenra idade, para que ele já consiga situar-se de maneira mais verdadeira e consciente, reconhecendo-se como espírito imortal em processo evolutivo desde a infância e a juventude. Não podemos, como eu já falei, vou frisar novamente, furtar às nossas crianças e aos nossos jovens essa oportunidade. Nós temos aqui um recanto de luz, temos casas espíritas aqui na cidade, estruturadas, que oferecem esse recurso, e nós ainda encontramos resistência para levar às nossas crianças e aos nossos jovens. E sobre isso, foi perguntado agora ao espírito Bezerra de Menezes, também em 1982, fizeram a seguinte pergunta: que orientação os amigos espirituais dariam aos pais espíritas em relação ao encaminhamento dos filhos à escola de evangelização dos centros espíritas? Bezerra de Menezes diz: conquanto seja o lar a escola por excelência, onde a criatura deva receber os mais amplos favores da educação, burilando-lhe o sentimento e o caráter, não desconhecemos a imperiosidade de os pais buscarem, noutras instituições sociais, o justo apoio à educação da prole, e assim
deverão encaminhar os filhos, no período oportuno, às escolas do saber, viabilizando-lhes a instrução. Entretanto, jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Há pais espíritas, erroneamente, que têm deixado, em nome da liberdade e do livre-arbítrio, que os filhos avancem na idade cronológica para então escolherem este ou aquele caminho religioso que lhes complemente a conquista educativa do mundo. Tal medida tem gerado sofrimento e desespero, luto e mágoa, inconformação e dor, porque uma vez perdido o ensejo educativo na idade propícia à sementeira evangélica, os corações se mostram endurecidos, qual terra ressequida, árida, rebelde ao bom plantio, desperdiçando-se valioso período de ajuda e orientação. É então que somente a dor, a duros golpes provacionais, poderá despertar para refazer e construir. Percebamos, não se assustem, pessoal. Dia 11 de março, sexta-feira, começa a evangelização aqui no Recanto, ainda há tempo. Tragam seus filhos, tragam os jovens, que nós temos ainda muita oportunidade de transmitir, de aproveitar esses momentos, esses expedientes da evangelização. Então percebamos a importância que nós temos que dar para o conhecimento do Espiritismo na infância e na juventude. Porque certamente, se nossos filhos chegarem em casa dizendo: mãe, não gostei do professor de matemática, muito chato, uma matéria que eu não gosto, não quero mais ter aula de matemática. Nós vamos deixar? Vamos tirar o nosso filho da aula de matemática porque ele não gostou do professor, não gostou da matéria? E por que nós não trazemos nossos filhos? Não gostou da evangelização, dá trabalho, prefere ficar em casa. Então, não podemos, não devemos, conforme diz os Espíritos, deixar de obrigando mesmo as nossas crianças, os nossos jovens, de virem à evangelização para comungarem desse conhecimento com as outras crianças da sua mesma idade. E para finalizar a nossa fala, há uma psicografia de Bezerra de Menezes, no ano de 1979, e eu vou ler para nós. Ao término do século XX, o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros da boa vontade para a divina tarefa de evangelizar. Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso educandário e o Mestre Divino, de sua cátedra de amor, exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho, pelo exemplo na conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemo-nos, guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Estamos na terra, mas alistamo-nos nas fileiras do cristianismo para erguermos bem alto a bandeira da luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros como vos tem amado. Evangelizemos. Os tempos são chegados. Os corações aflitos pedem amparo. Os desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito. Pai, socorre-nos. Filhos,
somente por meio do Evangelho, vivido à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Conclamamos os corações de boa vontade, evangelizemos, acendemos a luz dos ensinos divinos para que a terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo uma família humana integrada nos princípios da vida em hosana ao seu Criador. Filhos, peçamos ao Pai inspiração e prossigamos para o alto, porquanto somente Cristo, com o seu saber e o seu coração de luz, poderá iluminar nossos caminhos. Muito obrigado. Agora nós vamos fazer uma prece por todas as pessoas cujos nomes foram depositados nas urnas e também por aquelas pessoas que nos vêm à lembrança nesse momento. Uma prece de gratidão. Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce tempo de carinho que nos consegues por mim, céu na terra, campo e flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo que nos reserves a luz de cada momento, o nosso agradecimento, por tudo, seja o que for. Bendito seja o Senhor. Assim seja.